Tirania de Aço capítulo 705. Tol da capital parte. Ele tendo terminado o chá da tarde, Daria e Prilha se encontraram com sua guia, que era a princesa Henrietta. Se havia uma coisa que Daria notara desde que visitara o palácio pela primeira vez, era o fato de que o Kaiser tinha muitas moças bonitas ao seu lado. A jovem foi rápida em cumprimentar os convidados de seu irmão com um largo sorriso no rosto. Ela os conheceu na mesa de jantar no dia em que chegaram, mas raramente interagiu com eles desde então. Daria, Prilha. É um prazer ser seu guia no passeio pela cidade do meu irmão. Quando Daria soube que ela era irmã do Kaiser, sentiu-se um pouco aliviado. Seria simplesmente uma injustiça para um homem acumular 6 belezas inigualáveis para si. No entanto, ele não sabia que Henrietta era amante de seu irmão. Por causa disso, ele exibia um sorriso feliz ao cumprimentar a mulher. Obrigado, Henrietta. Significa muito para mim que você tire um tempo do seu dia para nos escoltar. Henrietta ignorou a ideia enquanto mantinha um senso adequado de humildade. Não é um negócio tão grande. Esses dias meu irmão me tem cuidando de alguns pequenos assuntos financeiros. Aparentemente, eu tenho talento para essas coisas. Na verdade, minha carga de trabalho não é tão grande quanto a do irmão mais velho. Agora, vocês dois estão prontos para sair. As duas crianças acenaram ansiosamente com a cabeça, fazendo Henrietta sorrir enquanto acariciava suas cabeças. Muito bem, então. Vamos começar. Depois de dizer isso, Henrietta levou as duas crianças pelas mãos enquanto era ladeada por uma escolta armada. Os dois deixaram os terrenos do palácio e entraram em uma carruagem enquanto desciam para a cidade. As crianças tinham os olhos arregalados enquanto olhavam para a agitação da capital da Alemanha. Daria ficou curioso sobre sua história e rapidamente perguntou sobre o assunto. Há quanto tempo a cidade de Kufstein existe? Seus ancestrais devem ter trabalhado duro para fazer uma metrópole tão magnífica. Henrietta deu uma risadinha ao ouvir isso, causando uma expressão de confusão no rosto do menino. Ela explicou rapidamente as origens da cidade de Kufstein. Até cerca de 8 anos atrás, Kufstein não passava de uma pequena cidade agrícola. Minha família eram nobres minores, que dependiam do sistema feudal para pagar impostos aos nossos senhores. Daria ficou surpresa ao ouvir isso. Não demorou muito para ele fazer outra pergunta à mulher. O que aconteceu? Como uma pequena cidade agrícola se transforma nisso em 8 anos? Henrietta tinha um sorriso orgulhoso no rosto enquanto falava sobre as realizações de Berengário. O irmão mais velho aconteceu. Eu era apenas uma jovem na época, mas sob sua liderança, Kufstein se transformou de apenas uma pequena vila agrícola no que você vê hoje. Kufstein é o centro do poder e da riqueza da Áustria, que se espalhou para o resto do reino. Faz menos de 2 anos desde a unificação do Império Alemão e, por causa disso, os outros estados estão ficando para trás. No entanto, sob a influência de Berengário, a Áustria tornou-se o centro do império. Toda a sua maravilha está sendo implementada rapidamente no resto do Reich. Eu só posso imaginar como será Kufstein daqui a 5 anos. Daria e Prilha refletiram sobre isso quando sua carruagem parou na frente de um grande edifício abobadado. Henrietta rapidamente apresentou o que era esse edifício e o significado que ele tinha para o Reich. Este é o Reichstag, a Câmara dos Comuns se reúne aqui e cria projetos de lei. Uma vez que esses projetos de lei são votados, eles são enviados à Câmara dos Lordes para revisão. Após a Câmara dos Lordes aprovar o projeto, ele é enviado ao Kaiser para sancionar. O Kaiser reserva-se o direito de vetar qualquer projeto de lei que vier à sua mesa. No Império, todos os homens educados e cumpridores da lei podem votar em membros do parlamento que representam seus interesses. Na Câmara dos Comuns existem vários partidos, mas o maior deles recebe cerca de 72% dos votos, e eles simplesmente se referem a si mesmos como os legalistas. Os legalistas são um partido político que acredita que o Kaiser tem o melhor interesse do povo no coração. Eles são a espinha dorsal do poder da dinastia von Kufstein na Câmara dos Comuns e apoiam a visão do Kaiser para o futuro. Além dos legalistas, há outros partidos que representam interesses diferentes, mas dividem uma pequena minoria dos votos. Naturalmente, isso pode mudar no futuro se, por qualquer motivo, o rei for amaldiçoado com um Kaiser incompetente. No entanto, tal coisa é improvável devido às leis de sucessão em vigor. A ideia de pessoas votando em representantes para o cargo era estranha a Daria. Ele nnunca teria concebido tal ideia por conta própria. Prilha, por outro lado,
Estava apenas apreciando a magnífica arquitetura do Reichstag e rapidamente fez a pergunta em sua mente. Podemos entrar? Henrietta sorriu antes de balançar a cabeça, explicando a situação atual para as duas. O Reichstag está fora dos limites do público. Infelizmente, não posso colocar vocês dois para dentro. No entanto, há muitos outros lugares para visitar na capital. Depois de dizer isso, o cocheiro da carruagem instalou as rédeas, onde os cavalos conduziram o grupo em direção ao coração da cidade. Ao saírem do distrito do palácio, as crianças avistaram uma grande estátua de bronze de Berengário no centro do distrito do palácio. Não era bem o colosso que vigiava a cidade das colinas acima, mas ainda era significativo. A estátua retratava Berengário em suas regalias imperiais e foi encomendada em homenagem à unificação do império. Era muito diferente da estátua que residia fora da cidade, que mostrava o homem de armadura completa, apontando sua espada para Roma. A estátua foi encaixada no centro de um pequeno lago, que era o habitat de vários peixes bonitos. Havia um mercador vendendo flores que as pessoas podiam comprar e deixar ao lado da estátua para homenagear o Kaiser. Surpreendeu Dara ver quantas pessoas prestaram homenagem à estátua neste método. Da perspectiva de Daria, o povo de Kufstein reverenciava genuinamente seu líder. Ele próprio era um imperador também, mas a reverência e adoração que seus servos lhe davam era por subserviência, não por respeito genuíno. Ele não conseguia imaginar essas pessoas gastando, voluntariamente sua moeda suada em uma flor, apenas para colocá-la ao lado de uma estátua como forma de homenagear o líder de sua nação. Depois de passar pela estátua, o grupo atravessou uma ponte, deixando o bairro do palácio para trás e entrando no coração da cidade. O que mais surpreendeu Daria foi que, apesar de entrar em uma área mais comum da cidade, as pessoas que passavam pelas ruas pareciam estar tão bem alimentadas quanto as que andavam no bairro do palácio. Todas as pessoas na rua estavam em forma notável, especialmente os jovens. Não só as pessoas estavam bem alimentadas, mas também estavam bem vestidas, com homens vestindo ternos limpos e mulheres vestindo vestidos e saias que eram arrumados e esteticamente agradáveis. Os heróis de guerra geralmente usavam suas medalhas em seus paletós como símbolo de suas realizações. Em uma sociedade marcial como a Áustria, as pessoas elogiavam os veteranos e os viam como membros ideais da sociedade. Enquanto observava o povo alemão, Daria notou algo interessante. Havia dois grupos distintos de jovens alemães que andavam pelas ruas. Entre eles estavam meninos que estavam vestidos com túnicas militares pretas com shorts, combinando. Eles também usavam botins de couro preto, com meias compridas combinando. Sobre o pescoço, os meninos usavam uma gravata preta, enquanto também adornavam um cinto de couro preto estilo São Bruni sobre a túnica. No topo de suas cabeças havia um boné Field de padrão M43, e no braço direito eles usavam uma braçadeira preta, branca e dourada com o Reichsadler embutido no centro. Enquanto isso, havia um grupo de meninas que vestiam um uniforme próprio. Este uniforme consistia em uma blusa branca de manga curta e com gravata preta. Eles usavam saias pretas plissadas e sapatos combinando com meias pretas até o joelho. Na manga direita da garota havia um Reichsadler bordado. Esses dois grupos de jovens alemães estavam engajados em diferentes atos de serviço comunitário, com os meninos arrancando ervas daninhas, limpando calçadas, ajudando idosos e realizando manutenção básica. Enquanto as meninas forneciam sopa ao público alemão gratuitamente. A visão deste Daria perplexo, e ele foi rápido em perguntar ao seu guia sobre o que estava acontecendo a seu redor. Princesa Henrietta, por que essas crianças estão vestidas assim e o que estão fazendo? Henrietta olhou para onde o menino estava apontando e sorriu rapidamente antes de educá-lo sobre o corpo da juventude alemã. Esses meninos e meninas pertencem ao corpo da juventude alemã. O Germanwald-Korps é uma organização financiada pelo governo que ajuda a comunidade e ensina a meninos e meninas as habilidades necessárias para serem membros produtivos da sociedade. Como você pode ver, ele é dividido em dois grupos, diferentes com base no sexo. Meninos com idades entre 7 e 18 anos podem se juntar ao corpo de cadetes alemão, que ensina aos meninos alemães as habilidades necessárias para serem soldados bem-sucedidos e cidadãos produtivos. Enquanto as meninas da mesma idade podem ingressar na Liga das Donzelas Alemãs, onde são ensinadas as habilidades necessárias para se tornarem boas esposas e mães. A adesão é inteiramente voluntária, mas é fortemente encorajada.
Daria e Plia olharam com admiração para os jovens alemães enquanto ajudavam sua comunidade de diferentes maneiras. Ficou claro que as tarefas dadas aos dois grupos diferiam muito. O passeio pela capital estava apenas começando, e eles testemunharam tantas coisas estranhas. As duas crianças mal podiam esperar pelo resto. Tirania de Aço capítulo 706. Tor da capital parte 2. Depois de ter uma conversa sobre o corpo da juventude alemã, Henrietta levou Daria e Plia para o distrito comercial próximo, onde eles puderam testemunhar o esplendor da prosperidade austríaca. Havia pessoas de todas as esferas da vida entrando e saindo das lojas e carregando suas mercadorias do outro lado da rua em sacos de cânhamo. O primeiro lugar que Henrietta queria mostrar às crianças era a mercearia mais próxima e, por causa disso, ela levou seus dois convidados para dentro dela. As crianças reagiram com choque quando viram a comida que estava alinhada nos corredores. De produtos frescos, enlatados, e até mesmo pedaços de carne que eram salgados, tratados com extrato de alecrim, selados em papel encerado, e descansavam em caixas de gelo. A abundância de comida que estava regularmente disponível ao público foi impressionante para as duas crianças que nunca antes tinham visto uma abundância de carne e produtos em suas vidas. Henrietta viu suas expressões chocadas enquanto caminhavam animadamente pela loja, olhando para todos os diferentes itens que estavam espalhados pelas prateleiras. Daria reagiu em choque, quando pessoas aparentemente comuns pegaram os enormes estoques de carne, queijo e ovos e os carregaram em suas cestas de vime. Eles compravam esses bens na entrada da loja, até então eram livres para transportá-los por todo o prédio. Ele não conseguia compreender adequadamente a ideia de que mesmo os plebeus do Império Alemão pudessem colocar as mãos na carne como se fosse uma parte comum de sua dieta. Plia estava menos interessada no que isso significava sobre a produção agrícola alemã e estava mais apaixonada pela variedade de alimentos que estavam sendo vendidos na loja. Quando Henrietta testemunhou o olhar de Daria, ela falou com ele com um sorriso no rosto bonito. Você está surpreso de ver tanta comida? Enquanto uma mercearia como esta é uma visão comum em toda a Áustria, o resto do Império Alemão está lentamente produzindo rendimentos suficientes para estabelecer lojas como essas nas cidades. Afinal, faz apenas alguns anos desde que o Império foi unificado. Leva um tempo para exportar a tecnologia agrícola produzida na Áustria para o resto do Reich. Daria ficou ainda mais confuso quando ouviu isso antes de fazer a pergunta mais terrível em sua mente. Você quer me dizer que tem mais lugares como este? Henrietta ergueu a sobrancelha em confusão, sem perceber que o menino tinha assumido que esta loja era única. Ela não sabia como a verdade seria devastadora para o jovem imperador indiano quando escapasse de seus lábios. É claro. Esta é apenas uma pequena saída. Existem mercearias ainda maiores mais para o distrito comercial. Quanto às outras grandes cidades austríacas, como Viena, Salzburgo, Graz e Trieste, elas também têm várias mercearias próprias. Daria sentiu seu coração de repente ficar fraco. Ele não esperava que os engenhos agrícolas que viu em sua viagem à capital pudessem produzir volumes tão altos de alimentos. Enquanto os tratores e os outros dispositivos mecânicos facilitavam o cultivo de grandes parcelas de terra por uma única família. A verdadeira razão para tão grandes colheitas foi a implementação do sistema de 4 campos, irrigação e fertilizantes avançados. Havia também o fato de Berengário ter introduzido a criação seletiva como prática padrão na agricultura do Império. Ele ensinou fazendeiros e peões do Império Alemão a selecionar plantas e animais com características ideais para se reproduzir. Ao longo de um período de 8 anos desse processo se tornando uma prática padrão, ele atribuiu grandemente ao aumento do excedente de alimentos. Daria não suportava mais olhar para a visão, sabendo muito bem como seu próprio povo era deficiente em comparação. Ele rapidamente agarrou o braço de Plia e a levou para fora da loja. Vamos embora. Henrietta podia entender um pouco como o menino devia estar em conflito. Todos os estrangeiros que visitaram a Áustria pela primeira vez tiveram um estado de depressão semelhante. Havia uma razão pela qual os comerciantes normalmente ficavam na Alemanha até o dia em que seus vistos expiravam. Eles podiam pagar luxos aqui no Reich com os quais eles só podiam sonhar em casa. Henrietta não se incomodou em manter Daria atrás. Se ele não quisesse mais ver o sucesso da agricultura austríaca, ela não insistiria. Em vez disso, ela levou as duas crianças a um vendedor ambulante para animá-las. Este vendedor ambulante era um carrinho de sorvete, que vendia sorvete caseiro para os cidadãos da cidade.
Henrietta se aproximou do mercador e fez um pedido. 3 casquinhas de sorvete de baunilha, por favor, e você se importa de adicionar um pouco de calda, de chocolate. Com a recente introdução do chocolate no Império, diversos comerciantes foram experimentando as melhores formas de fazer uso da substância. Naturalmente, Berengar teve um pouco de influência no rápido desenvolvimento de sobremesas de chocolate. A sorveteira não se importou com o pedido e aceitou o pagamento de Henrietta antes de entregar as 3 casquinhas para a mulher e as 2 crianças estrangeiras ao seu lado. Apreciar. Depois de agradecer ao homem por seu serviço, Henrietta conduziu Dara e Pralia pelas ruas da cidade enquanto comiam lentamente suas casquinhas de sorvete. Este deleite delicioso excitou Pralia. Claro, ela tinha gostado de tudo que tinha consumido desde que entrou na cidade. Dara ainda estava de mau humor, mas mesmo assim gostou da casquinha de sorvete. Ao ver que seu humor havia melhorado, Henrietta o checou. Você está se sentindo melhor agora? Dara acenou com a cabeça instintivamente antes de reclamar sobre a prosperidade esmagadora que ele havia testemunhado até agora. Eu simplesmente não entendo como um lugar como este pode existir. Parece que você tem tudo em abundância. Seus plebeus podem facilmente comprar luxos como carne, ovos, leite e guloseimas como esta. Eu pensei que a abundância de comida em seu palácio era simplesmente porque seu irmão é o monarca desta nação. No entanto, parece que mesmo seus plebeus são mais bem alimentados do que a maioria de nossos nobres. Henrietta apenas sorriu enquanto respondia à pergunta do menino com o melhor de sua habilidade. Não era assim antes do irmão mais velho chegar ao poder. É por causa dele, e de suas invenções engenhosas, que o povo austríaco, e por extensão o povo alemão, é capaz de viver uma vida tão despreocupada. Nossos vizinhos têm inveja do nosso sucesso, mas por causa do poder avassalador do exército alemão, nós os forçamos a acalmar sua avareza. Meu irmão sempre diz que sem a força adequada para dissuadir nossos vizinhos, ter tais luxos é simplesmente pedir para ser saqueado. Nós lutamos muitas guerras nos últimos anos. Se não fossem os sacrifícios dos soldados do nosso reino, ouso dizer que não teríamos tido tanto sucesso. Mesmo assim, nossos inimigos ainda observam nossas fronteiras e a riqueza da pátria. Devemos estar sempre vigilantes, pois o mundo sempre nos invejará por sermos tão prósperos. Se nossos vizinhos se unirem contra nós, permaneceremos firmes e os repeliremos de nossas fronteiras custe o que custar. Felizmente, forjamos alianças poderosas que são usadas para ajudar a impedir que nossos inimigos façam um movimento contra nós. No entanto, deve chegar o dia em que é a Alemanha contra o mundo inteiro. Não vacilaremos e cumpriremos nosso dever de garantir a segurança e a prosperidade do Reich e de seu povo. Esse é o espírito de resistência que o Kaiser incutiu em todos os nossos corações. Daria podia ver esse chamado espírito de resistência nos olhos azuis de Henrietta enquanto ela falava sobre o Reich e seu Kaiser, com um brilho de orgulho em seu rosto. Ela ficou tão encantada com seu discurso que esqueceu que estava falando com 2 crianças estrangeiras. Eles nunca conseguiram entender as lutas que a Alemanha passou para se unificar sob uma única bandeira. Nem os sacrifícios que os homens da sociedade tiveram que fazer em busca desse objetivo. Milhares de homens alemães jazem nos cemitérios em todo o Reich, bravos heróis que lutaram e deram suas vidas por um sonho de uma Alemanha unificada. Atualmente, o Império Alemão estava em uma era de paz e prosperidade sem precedentes, mas Berengário sabia que isso não duraria muito. Em breve, todo o mundo católico estaria unido contra ele. Os inimigos cercariam a Alemanha por todos os lados, e os dias pacíficos que o povo desfrutava chegariam ao fim. Naturalmente, Henrietta não estava com medo desse futuro, pois sabia que o poder do exército alemão superaria qualquer obstáculo lançado diante dele. A razão para isso era simples: o Kaiser, seu irmão, levaria suas forças à vitória, como sempre. Depois de ter seu momento de propaganda, Henrietta sorriu antes de levar seus 2 convidados para dentro da cidade. Ela queria que eles vissem os sacrifícios que foram pagos para garantir o estado atual do Reich. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.